Então, pessoal, finalizamos aqui a funçãozinha atualizar contatos. Então, já é para funcionar, né? Então, se eu chamar a função aqui passando o contato que eu quero atualizar, ele vai atualizar para mim no banco, né? E aí a gente pode continuar agora. O que eu vou fazer aqui na sequência? Eu vou dar um jeito aqui de eu clicar em um contato aqui, em alguma linha dessa, né? E aí eu ter esse objeto, né? Eu vou extrair esse objeto aqui lá do ViewHolder. Então vamos lembrar um pouquinho aqui o que é esse tal desse ViewHolder, né? Eu tenho aqui o contato ViewHolder, que é esse cara aqui. E aqui, pessoal, é o ViewHolder que cuida, lembra de um quadradinho desse, de um bloquinho desse aqui, ó, de um contato, basicamente isso. Então se eu quiser botar um clique em uma linha dessa, em um bloquinho desse, eu tenho que botar um clique nesse ViewHolder aqui. Então vamos lá. Como que eu posso fazer isso? Se eu quiser o clique em tudo, tá? No ViewHolder inteiro, posso fazer assim, ó. Item view.set on click listener. Ou seja, estou fazendo um clique em qualquer elemento aqui do ViewHolder. O InDeview é o elemento inteiro. Para ver se isso aqui está funcionando, eu vou fazer o comando toast aqui, ó. Toast.makeText itemView.context. Vou dar um teste aqui. Toast.lengshot.show. Tá, então a gente vê se isso aqui funciona. Ou seja, clico em alguma linha, ele vai me dar um toastzinho de teste aqui. Então aqui, vou clicar aqui, ó, teste, 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 teste. Ótimo. Vamos ver se eu consigo pegar exatamente qual é o item que eu estou clicando, porque os testes todos são testes, né? Eu quero pegar exatamente o nome. O que eu posso fazer? Eu vou fazer assim, ó, item.nome. E aí vai aparecer ali o nome do item que eu cliquei. Contato 2, Cassiano, teste. Muito bom. Então aqui, ó, eu consigo clicar em um item daquele e manipular aqui, saber qual item foi clicado. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse item aqui e abrir a próxima tela passando esses valores, né? Então, isso aqui vai ser uma segunda parte, mas eu preciso aqui de extrair essa informação daqui. Qual que é o problema aqui? O problema é que dentro do ViewHolder eu não posso chamar uma outra tela, eu não posso fazer aqui o Start Activity a partir daqui. Tá? É conceitualmente errado. Né? Eu não consegui abrir uma outra tela daqui. O Start Activity ele tem que partir daqui, ó. Vai ser mais ou menos, ou seja, da própria Activity. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha Activity, eu vou criar uma private fun aqui. Eu vou colocar assim, ó, abrir detalhes. Que vai ser basicamente a mesma tela. E eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui. Ó. Abrir detalhes. Então o que eu tenho que fazer? Quando ele clicar aqui dentro do ViewHolder, eu tenho que executar essa função aqui, ó, que está lá na minha Activity. Como que eu faço isso? Tá? Tem várias formas, tá? Posso criar interfaces aqui de comunicação, mas uma forma interessante que a gente pode aproveitar aqui a linguagem Kotlin é fazer o seguinte: eu vou aqui nessa classe contato e eu vou criar uma propriedade a mais. Um val aqui que eu vou chamar de onClick. OnClick. Esse cara, ele não vai ser uma string, não vai ser um int, ele vai ser uma função. Assim como no JavaScript a gente consegue criar funções como variáveis, aqui eu também consigo, no Kotlin também tem essa possibilidade. Então esse onClick ele vai ser uma função. Uma função que não recebe nada e que não retorna nada. Tá? Ou seja, uma função, se ele recebesse alguma coisa, eu passaria aqui os tipos que ele recebe, flechinha, o tipo de retorno dele, nesse caso o unit, não retorna nada.
Vou colocar esse cara aqui entre parênteses e vou deixar esse cara nullable igual a null. Uma função também pode ser nullable, tá? Ou seja, se ela não existir, eu não sou obrigado a passar um valor para essa função aqui. Ela pode simplesmente não existir. E aí o que acontece, pessoal? Aqui no viewHolder, ó, eu vou executar a função do contato. Eu vou fazer assim, ó, item, ponto, onClick. Como ele é nullable, eu vou colocar interrogação, ponto, invoke. Ou seja, estou invocando aquela função. Ou seja, aqui no viewHolder, pessoal, eu só vou clique de uma função. Ele não sabe o que ele vai fazer com essa função. Se ele vai abrir uma outra tela, se ele vai abrir um pop-up, se ele simplesmente o viewHolder não tem essa lógica, tá? Essa lógica está fora do viewHolder. Essa que é a maneira mais interessante de se trabalhar. Ou seja, aqui dentro eu não trabalho com banco de dados, eu não trabalho com nada. Eu só executo uma função. Depois essa função aí a gente preenche para ela fazer o que a gente quiser fazer, né? Ótimo. Vou fazer só mais uma alteração, tá? Essa função aqui, seria interessante a gente ter alguma informação, tá? Seria interessante eu ter o ID do contato, né? Porque eu quero as outras informações do contato, então eu preciso pelo menos ter o ID dele. Então eu vou fazer que esse cara recebe um int como parâmetro, um int nullable, né? E aí aqui no viewHolder, ó, ele vai começar daí, eu preciso passar o parâmetro, seu item, ponto, ID. Ótimo. Então, a função onClick é uma função que recebe um int e não retorna nada. Agora que vem o interessante, ó. Vou voltar aqui para minha activity. Lembra que eu criei aqui uma função abrir detalhes? Essa função aqui eu vou receber um int também. Vou falar que é o id contato. E aí percebam que agora as duas funções têm a mesma assinatura, tá? Ou seja, é uma função que recebe um int e não retorna nada. E não importa o nome da função aqui, elas têm a mesma assinatura. Tendo a mesma assinatura, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu pegar os dados do banco aqui, antes de dar um update aqui, eu vou fazer map aqui, né, por cada contato. E olha que interessante, eu vou fazer assim, um it.copy, it é o próprio contato, tá? E aqui, nesse copy aqui eu posso mudar algum parâmetro, né? Então eu vou dizer que o clique dele vai ser igual a essa função aqui, ó, abrir detalhes. Eu posso passar ela dessa forma assim, abrir detalhes. Tá. O que é esses dois pontos aqui? Isso daqui eu estou dizendo que é uma referência de função. Então, para todo contato que vier do banco, eu vou falar que ele vai sempre mandar para a mesma função aqui, ó, abrir detalhes. E aí, quando ele vem para cá, ele já tem essa função aqui, onClick, já preenchida, digamos assim. Então, vamos ver se isso aqui funciona. No caso aqui, eu não estou usando o ID, né? Então ele simplesmente vai abrir outra tela vazia ainda. Né? Boa, cliquei aqui, abriu outra tela, tá vendo? Então ele executou aqui, eu vou abrir detalhes. Cada um que eu clico, ele está abrindo outra tela. Tá passando o ID certinho, eu não estou usando ainda, mas ele está funcionando.